Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe todos que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo neste momento. Eu não vou te vender um curso, tá bom? A intenção não é te vender nada. A Bíblia vai nos ensinar, né? O Senhor Jesus nos instruiu que nós deveríamos orar, pedindo a Deus que enviasse mais trabalhadores para a sua seara. Eu gravei um outro vídeo outro dia e postei, e eu tenho andado um tanto que entristecido com a falta de pregadores compromissados com a Bíblia. Não estou falando de pregadores compromissados com outra coisa, senão com a Bíblia Sagrada, senão com o Deus da Bíblia. E este vídeo é para orientar jovens pregadores, aqueles que querem pregar, aqueles que têm vontade de pregar a palavra de Deus, mas não sabem por onde começar. Seja você homem, seja você mulher, que tem o desejo de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Nós temos alguns pontos a analisar, né? Eu quero ser bem rápido, bem breve nesse vídeo. Talvez eu grave algum outro vídeo falando mais sobre o assunto. Se eu gravar, se inscreva no canal, que assim que chegar a notificação para você, você observa qual tipo de vídeo que eu coloquei. Primeira coisa que o pregador precisa ter. O pregador precisa ser convertido, precisa ser regenerado, transformado. Você vai fazer uma autoanálise sobre a sua vida e você vai ver se quando você erra, se quando você peca, se quando você falha, né, você sente demasiada tristeza, né, aflição, angústia por causa daquilo. E isso é obra do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que existe uma tristeza que ela é causada pelo Espírito Santo. É uma tristeza segundo Deus, é o que a Bíblia vai dizer, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram por causa de seus pecados também, por causa de suas falhas, por causa de seus erros. Então, precisa ter quebrantamento mediante ao erro. Não pode ser uma pessoa orgulhosa que erra e quer passar por cima. Então tem que observar isso. Se você é uma pessoa que está acostumado a pornografia, que está acostumado a viver uma vida de fornicação, de adultério, você está acostumado a mentir, e isso para você é comum, faz parte do seu dia a dia, então você não é uma pessoa convertida a Deus. Você precisa orar ao Senhor Jesus e pedir que Ele te ajude. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio também para convencer o homem do pecado. Então, segunda coisa que você precisa ter, o Espírito Santo com poder, ou o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos revestidos. Ele instruiu os discípulos, aos apóstolos, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, de autoridade, unção, para poder pregar a palavra, para poder anunciar o Evangelho, para que as almas fossem salvas. Então há necessidade de poder. Se você é uma pessoa que tem medo de falar a verdade, medo de quê? De ser rejeitado, medo que as pessoas te deixem de lado na igreja, medo de perder uma credencial, medo de perder a sua cadeira em determinada igreja, você não pode ser pregador. Não há condições. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele orientando a Timóteo, que era o seu filho na fé, ele diz para Timóteo que Deus não deu a Timóteo espírito de temor, de medo, mas de amor, de poder,
né? De moderação. O Espírito Santo, ele nos capacita com poder. Poder para pregar, coragem para pregar, coragem para anunciar, para falar a verdade. Nós não podemos ser comprados, nós não podemos nos vender. Nós não podemos nos vender por cargo na igreja, por salários, né? Cobrando para pregar, ou por ofertas que recebam em pregações aqueles que não cobram, mas que vão pregar em outras igrejas e acabam recebendo ali alguma oferta voluntária da igreja. Você não pode ter medo de falar e se vender. Pregar aquilo que as pessoas gostam, pregar aquilo que as pessoas, que agrada as pessoas, para que eles te chamem novamente. Você não pode ter medo da rejeição. Lembra, observa bem, que a maioria dos profetas que Deus levantou, eles foram rejeitados. João Batista, no Novo Testamento, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos daquela época. Ele foi rejeitado. Tanto é que as pregações dele, as ministrações, eram no deserto, à beira, à margem do Rio Jordão também. Outra coisa que nós devemos observar, Jeremias, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi apedrejado, né? Se nós observarmos aqui o último exemplo, né? Isaías, que foi um profeta que nós conhecemos como profeta messiânico. Isaías, ele foi cerrado ao meio, diz a tradição. Então Isaías também padeceu. O próprio Jesus padeceu. O próprio Jesus. Então você não pode ter medo. Então você precisa de unção, né? Desculpa eu ficar toda hora mexendo no nariz. É que tá com excesso de pó aqui. Esses daí não dá para ver, mas tem aqui, ó, algumas espumas e junta poeira. Outra coisa, de amor, de poder, né? De moderação. Você precisa ter amor. Amor pelas almas. E é o Espírito Santo que vai lhe capacitar, né? Esse poder do Espírito Santo, ele vem também para lhe dar amor. Esse amor, ele vai fazer você sentir a miséria do povo, do homem pecador, da igreja na qual você frequenta, o lugar, as igrejas, as congregações que você prega para eles. A Bíblia diz que o obreiro, o ministro, ele foi dado à igreja para aperfeiçoamento da igreja. Então você precisa sentir a miséria da igreja, ter piedade, ser piedoso. Piedoso é tanto ser aquele que pratica a palavra de Deus amando-a, mas também se apiedando de pessoas, da miséria das pessoas. As pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, que nós sabemos que estão em um caminho, né? Esse caminho que leva para o inferno, né? O caminho de uma vida dissoluta, uma vida de pecado, né? Uma vida ímpia, muitas das vezes até dentro da igreja, congregando, frequentando cultos. Então você precisa ter misericórdia, amar essa pessoa. E isso é um ponto interessante, porque amando a igreja, você não vai amar mais o seu cargo ministerial ou a sua posição no ministério do que a igreja. Você tem que estar disposto a ser expulso de uma igreja. Você tem que estar disposto a ser repreendido. Você tem que estar disposto a ser humilhado. Você tem que estar disposto a sofrer por causa da mensagem de Jesus para a redenção, para a salvação da alma das pessoas. Outro ponto, o Espírito Santo lhe capacita para que você seja moderado. Você tem que ser equilibrado. Não pode ser uma pessoa desequilibrada. Você tem que ter plena consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando. Você precisa ser responsável. Você
é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelo que você fala. Você é responsável pela sua pregação. Então, se você gosta de pregar e diz para as pessoas, levanta a mão aí que eu vou profetizar para você neste momento, né? A palavra profetizar significa falar inspirado. Alguém lhe inspirou para você falar. Então você vai se responsabilizar por isso. Porque a Bíblia diz, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Tá bom? Muito cuidado. Por quê? Porque você pode se emocionar. E você pode ser levado pela emoção. Nós não somos comandados pela emoção. Nós somos comandados pelo Espírito Santo. E tem que haver razão nisso. O Espírito Santo não é um ser irracional. O Espírito Santo não é um ser que é levado pela emoção. Ele tem um trabalho, ele tem um ofício, ele tem uma obrigação. E nós precisamos ter plena comunhão com ele para entendermos também a nossa obrigação, o nosso trabalho e aquilo que nós devemos falar, para não sermos um obreiro, um pregador desequilibrado. Tá bom? É interessante esse ponto, né? Outra questão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho para ele não era razão de vergonha, né? Ele disse que o evangelho era poder de Deus, ou seja, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Salvo o judeu, salvo o grego. Os gregos são os gentios. O judeu, o israelita descendente de Abraão. Salva todos. A salvação, ela é para todos. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não pregamos, nós não direcionamos a palavra para aqueles que são mais ricos porque eles são merecedores, porque eles têm dinheiro. Nós não merecemos pregar. A igreja não merece ouvir. Nenhum ser humano merece nada. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. A pregação, o ato de pregar é um ato da misericórdia de Deus. Nós pregamos porque Deus tem sido misericordioso em nos enviar, em permitir que nós preguemos a sua palavra. As pessoas ouvem a palavra de Deus porque foi lhes dado esta graça. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser quem for. Ele não é merecedor de ouvir, mas a graça foi dada a todos, mediante Jesus Cristo, para salvação, tá bom? Então guarde esses pontos aqui. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai fazendo aí as suas anotações, né? Outro ponto aqui, nós não pregamos para buscar fama, nós não pregamos para sermos conhecidos, nós não pregamos porque nós queremos ter uma agenda cheia. O pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, que foi chamado, que foi vocacionado para pregar, ele não prega porque ele quer ser chamado por grandes congressos. Ele não prega porque ele quer ser levado para ministrar em grandes convenções ou qualquer outro lugar que seja, grandes igrejas. Ele prega porque ele entendeu. Ela entendeu que existe aí uma vocação, um chamado de Deus para poder exercer tal obra, tal ministério, certo? Certo. Então vamos observar outro ponto. Eu vou só dar uma pausa aqui rapidinho para me pegar um pouco de água para beber e já volto. Continuando então, meus irmãos. O obreiro, o ministro, aquele que prega a palavra de Deus, ele não deve ter no seu coração o objetivo de ser famoso. Essas profecias aí que sobem o coração das pessoas, eis que vou te enviar aos 4 cantos da terra para poder pregar.
Se o seu coração está em ser enviado aos 4 cantos da terra, para ser famoso, para ganhar dinheiro, está errado. João Batista foi um grande pregador. Quando perguntaram para ele quem era ele disse: eu sou apenas a voz que clama. Ele disse que era apenas, olha só, apenas, ou seja, João Batista não falou: meu nome é João, eu sou um profeta do Deus Altíssimo. Não. João Batista tinha um objetivo: apontar para Jesus. Jesus elogia João. A humildade foi muito grande. Aquele homem era um homem humilde. Nós precisamos ser assim também. Observe outra coisa. Anote aí os pontos interessantes. Você que quer pregar a palavra de Deus, eu não sei falar, eu tenho dificuldade para poder estudar. Tiago vai dizer com propriedade: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Sabe por que Tiago disse aquilo? Porque Deus tem prazer em dar sabedoria para o seu povo. Então você observa que Tiago vai orientar que nós devemos pedir sabedoria para Deus. Então ore a Deus. Ore a Deus. Se você deseja algo, a sabedoria é um dom de Deus, é o dom do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate se abre, né? Aquele que pede recebe, e aquele que busca ele encontra. Se você pedir todos os dias, mostre para Deus que você quer mesmo. Ore todos os dias e peça. Jejue se humilhando. O jejum ele é humilhatório. O jejum ele está relacionado a arrependimento. Jejue se humilhando como o povo de Nínive. Peça perdão. Observe a sua vida. Rogue a Deus nos seus períodos de jejum, pedindo para Deus sabedoria. E Deus vai te dar. Eu tenho plena certeza e convicção que Deus vai te dar. Mas Ele vai sondar o seu coração para ver se no seu coração há avareza, desejo de fazer fortuna, desejo de ganhar dinheiro através do ministério, né? Não se compare com outras pessoas, outros pregadores por aí, pessoas que são vendidos, né? Líderes de grandes igrejas, pregadores aí, que venderam as suas vidas. Não se compare. Não se compare. A sua autoanálise é com a Bíblia. Nunca faça esse tipo de comparação, ó. Mas eu não sou igual o pregador fulano de tal. Não faça isso. Isso é comparação de fariseu. O fariseu que, orando ao Senhor Deus, ele disse: graças eu te dou porque eu não sou igual ao publicano. Então não faça isso. Nós fazemos autoanálise, o pregador, ele faz autoanálise dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada. Outro ponto interessante aqui. Você vai orar a Deus pedindo a Deus que direcione o seu coração. O seu coração, aqui, ó. Quando a Bíblia vai falar de coração convertido, é a mente. Quando a Bíblia vai falar de coração, é aqui, ó. Coração. Peça para Deus levar o seu coração até o texto que Ele quer que você pregue. Ore a Deus. Peça para o Senhor te dar o texto. Deus vai levar o seu coração. Estude a Bíblia diariamente, independente de Deus te dar o texto ou não. Por quê? Porque quanto mais informação você tiver a respeito das Escrituras, melhor você vai ser para manejar a palavra. A Bíblia diz que o obreiro não deve ter do que se envergonhar. Ele deve manejar bem a palavra. A palavra ela é uma espada e ela é afiada. Então você deve manejar muito bem. Então você tem que estudar. Estude temas diferentes. Explicar aqui para você. Como eu faço para estudar? Separe os temas de maneira sistemática. Você já ouviu falar de teologia sistemática? Separe os temas. Estude, por exemplo, tire um dia para estudar somente sobre anjos. Procure sobre anjos, né? Os anjos de Deus.
os anjos caídos, né? Estude sobre os anjos, serafim, querubim, né? Estude sobre os arcanjos, estude sobre Lucifer, sobre Satanás, sobre o anjo caído, sobre os demônios. Estude, faça um estudo, né? Você pode dividir esse estudo em duas partes. Por exemplo, sobre os anjos, né? Na teologia nós conhecemos a matéria angelologia. Estude sobre os anjos e estude sobre os demônios. Você vai adquirir, você vai agregar ali dentro do seu coração, dentro da sua mente, informação ou informações sobre os anjos. Sobre os anjos. Ah, mas eu estudo e eu vou acabar esquecendo. Lembra que eu falei, ore a Deus pedindo sabedoria. Deus vai te dar uma memória para que você lembre dos textos no momento em que você precisar dele. Porque isso é promessa. O Senhor orientou os apóstolos dizendo que no momento certo o Espírito faria eles lembrarem de tudo que o Senhor Jesus havia dito. Nós só vamos lembrar do que o Senhor Jesus falou se nós estudarmos o que ele falou. Então nós precisamos estudar, né? Outro ponto, marque aí, né? Marque aí, desculpa, viu? Já falei para você, mas não tem jeito. Quem tem rinite, né? Outro ponto interessante, observa aqui comigo. Você vai estudar. Deus te deu então ali um texto. Você vai ler esse texto. Depois você vai ler esse texto de novo. Você vai ler esse texto algumas vezes, né? Spurgeon, ele tinha o costume de ler muitas e muitas vezes até decorar o texto. Não precisa você ter aquele medo, mas eu não consegui decorar em que capítulo, em que versículo está escrito. Não precisa. Leia o texto dessa maneira. Você vai ler, por exemplo, você vai estudar lá Mateus capítulo 4. Você vai ler. Primeira coisa que você vai fazer é ler, né? Note que nós devemos ler para memorizar primeiro. Mateus capítulo 4, a parte onde o Senhor Jesus é tentado. Eu não lembro os versículos aqui para mim separar os versículos para vocês. Mas eu lembro que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Eu lembro que Satanás, ele aparece para o Senhor para o tentar. Ele foi levado ali para ser tentado, experimentado. Você vai ler e vai decorar. Depois você vai estudar o texto. O que você vai fazer e como que eu vou estudar? Você vai analisar versículo por versículo. Então você vai precisar de algumas ferramentas. Comece comprando. Eu sei que a pessoa, por mais pobre que ela seja, ela pode comprar livros. Parcele em 2 vezes, 3 vezes um livro. Pagou aquele livro, compre mais um, né? Comece por bons livros, né? Para você pesquisar, você pode comprar dicionários. Olha aqui, ó, dicionário. Ó, dicionário. Tem mais dicionário ali em cima também. Comentários que vão te ajudar, ó. Isso aqui são comentários bíblicos. Embaixo aqui, daqui para cá são comentários também. Eu não comprei todos esses livros de uma só vez, porque eu sou pobre. Eu não tenho condições financeiras abastardas, né? Inclusive, eu vira e mexe, eu estou passando os meus apertos financeiros. Mas eu fui comprando aos poucos, né? Aos poucos. Eu comprava um livro, comprava outro, fui comprando. Outra coisa, vocês estão vendo aqui, ó, livros menores. Compre também. Leia sobre a história de homens, mulheres que andaram por essa terra, a qual a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Para você ver que não eram ali semideuses, eram homens, mulheres, igual eu, igual a você. Pessoas que tinham os seus problemas, pessoas que lutavam contra os seus próprios pecados. Leia livros, né? Por exemplo, tem um livro muito bom que vai falar de várias pessoas de maneira resumida,
que nos ajuda muito, que marcou muito a minha fé. Heróis da Fé. Acho que o escritor é Orlando Boyer, né? Heróis da Fé, procure lá. Eu não lembro direito o nome do escritor. Porém, bazar. Procure em alguns... Eu gosto de frequentar bazar. Por quê? Porque geralmente tem livros lá. Eu já comprei muitos livros bons, né, em bazares. Leia sobre Leonard Ravenhill. Leia sobre David Wilkerson. Leia sobre Martinho Lutero. Leia sobre os puritanos, os moravianos. Leia sobre essas pessoas. Leia, né? Tem outros livros ali. Eu tenho livros sobre Daniel Berg, Gunnar Wingre. Leia livros variados. Eu leio sobre pentecostais, eu leio sobre tradicionais, eu leio sobre puritanos, moravianos. Tenha hábito de leitura. Hábito. Se você tem dificuldade, comece com livros pequenos, como, por exemplo, o livro de Samuel Morris, que é um livro fininho e é um livro muito bom, né? Outro porém, você vai pregar. Você está estudando o texto. A rinite está ficando pior aqui, mas vamos continuar. Você está estudando o texto e você vai pregar. Você já estudou ali, versículo por versículo. Ore a Deus para que Deus lhe ajude a verbalizar, a falar diante das pessoas, né? Deus nos dá o dom para poder pregar. Mas nós precisamos orar a Deus para que esse dom seja manifesto através de nós da maneira correta, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Treine a sua pregação. Treine. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele vai te usar. Mas se você chegar diante das pessoas e você não souber posicionar as palavras, não souber explicar, falar, as pessoas não vão entender. Outra coisa, não se preocupe em falar difícil. Não se preocupe em falar com jargões de palavras ali, num vernáculo de palavras difíceis. Fale simples. Seja simples para que as pessoas te entendam. Fale de um jeito que os adultos te compreendam. Fale de um jeito que os adolescentes, as crianças, todos te entendam. Fale de maneira simples. Jesus falava simples. Então pregue de maneira simples, para que tanto o doutor que estudou, que tem ali um anel de grau, um diploma, quanto aquela pessoa sem estudo, o analfabeto, venha lhe compreender. Porque o desejo, né, do pregador deve ser alcançar as massas para que todos sejam salvos, sejam libertos. Outra coisa, monte ali. As pessoas se escandalizam, alguns se escandalizam com isso. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Bem simples esse aqui. Um sermãozinho montado. Eu coloco essas linhas aqui, porque se eu quiser anotar mais alguma coisa depois, eu anoto, né? Olha aqui, ó. Tá bom? Dá para você ver, né? Eu preguei aqui sobre Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Eu marquei aqui em cima. Eu já tinha lido o texto, decorado o texto. E quando a gente vai pregar, nós abrimos a nossa Bíblia naquele texto. Então não há necessidade de você colocar ele aqui. Pontue as coisas que Deus vai lhe dando enquanto você está estudando. Por quê? Porque o papel, por mais velho que ele seja, ele é mais confiável do que a mente mais prodigiosa. Quem gosta de falar muito isso é o pastor Hernandes Dias Lopes. Confiável por quê?
porque está anotado ali, você vai ler e vai lembrar. Às vezes, nós podemos chegar diante ali da igreja, e a pessoa que vai pregar, irmãos, e ele chega diante da igreja, e a barriga dele não dói, as pernas não tremem, a mão não gela ali, não soa, tem algo errado. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, quando nós chegamos ali, todos nós ficamos nervosos. Eu fico nervoso, qualquer um fica. Né? Todo aquele que tem responsabilidade fica nervoso. Vê o medo de Jeremias, né? Eu não sei falar, Senhor. Eu sou apenas uma criança. Moisés disse, eu não sei falar. Ou seja, o medo. Nós sentimos isso é normal. E nós podemos esquecer por causa desse medo. Então, monte o seu sermão. Não tenha vergonha de abrir. Você vai chegar lá, pegar a sua Bíblia, né? Está aqui do lado, mas eu vou usar isso aqui. Vai abrir a Bíblia, vai colocar a Bíblia lá, vai pegar o seu sermão e colocar no púlpito ao lado da Bíblia, para você poder acompanhar ele, né? Eu não vou explicar detalhadamente aqui como você vai montar o seu sermão, mas dependendo da quantidade aqui de visualizações, se as pessoas não entenderem, se não entenderem, pedir aí nos comentários, explica. Eu vou tentar explicar, montar bem simples para vocês aqui, montar bem simples um sermão. Mas o seu sermão ele tem que ter uma introdução. A sua introdução, ela tem que chamar a atenção da igreja. Você tem que mostrar para a igreja que aquilo que você vai falar é interessante. A sua introdução, meus irmãos, você deve tomar cuidado para não ficar contando histórias longas, fábulas, falando coisa da sua vida. As pessoas que estão ali, eles não têm que ouvir, né? Eles não têm que estar interessados em ouvir a respeito da sua vida, o que você passou durante o dia, o que você fez, né? Quanto você ganha de salário, o que você comprou. As pessoas precisam ouvir a respeito do evangelho. Não é pecado você contar um breve testemunho, pode ser a respeito da sua vida ou de outrem, durante a ministração. Mas o foco tem que ser a palavra de Deus. Esse é o foco. O foco é a mensagem. A mensagem de quem? De Jesus. Né? O evangelho ele é de Jesus. Não é um evangelho qualquer. É o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Observe aqui outra coisa. Você vai fazer a introdução. Então o seu sermão tem que ter uma introdução. Né? O seu sermão ele tem que ter ali um meio. Começo, meio e fim. Só 3 coisas. Introdução, o meio da mensagem e a conclusão. A introdução você vai chamar a atenção da igreja. A introdução pode ser de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. Né? A introdução vai depender ali de como você vai introduzir. Né? O meio da mensagem você vai explicar o texto. Explicar o texto. O final da mensagem, a conclusão, você vai aplicar o texto. Então você tem que se preocupar em chamar a atenção da igreja, explicar o texto e aplicar o texto. Você não vai chamar a atenção da igreja com coisas banais, porque senão quando você for entrar na mensagem, eles não vão querer te ouvir, porque não tem nada a ver com a mensagem. Por exemplo, você vai abrir a sua Bíblia lá pegar um texto fácil aqui. É o Salmo, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você abre o texto e começa falando, irmãos, os dias têm sido corridos, né? Tem sido difícil. Eu correria essa semana, eu tenho trabalhado bastante, nem deu certo, nem tive tempo de ler a Bíblia, mas eu fui convidado para pregar, eu vou trazer uma palavra aqui para vocês. Né? Eu estava trabalhando essa semana lá do outro lado de Campinas e isso não tem nada a ver, meus irmãos. Ninguém está interessado em ouvir isso. Ninguém está interessado em ouvir. Né? E é uma vergonha um obreiro ser convidado para pregar e dizer que não teve tempo para ler a Bíblia. E isso é porque a Bíblia
A orientação não é para se ler, é para meditar, é para examinar. Né? Examinar as escrituras e vocês vão ver que elas falam a respeito de mim. Né? Bem-aventurado é o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Né? A Bíblia vai falar que nós temos que examinar, nós temos que estudar as escrituras, para compreender o que Deus quer falar através daquela revelação. A revelação foi dada. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para entender a revelação. Certo? Então, se você foi convidado e o seu trabalho está te afadigando e você não estudou, fale, não tenha vergonha, diga para o pastor, pastor, eu não tive como estudar, convide outro para poder pregar, tá bom? Em outro dia eu posso pregar, eu vou me preparar para poder pregar, eu vou me preparar. Alguém pode dizer, não tem nada a ver, eu tenho que pregar a revelação, Deus revela e eu prego na hora. Jesus preparou os discípulos à toa, de 3 a 4 anos aproximadamente, preparando os apóstolos à toa sem ensinar eles. A Bíblia diz que maldito, você sabe o que é maldito? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. É maldito. A Bíblia vai dizer que seja aquele que prega outro evangelho a não ser o que Paulo pregou, que é o evangelho de Jesus, seja ele maldito. Então, se você vai para lá para pregar outro evangelho, você é maldito. Então, saia, se afaste dessa maldição. Se afaste dessa maldição. Deus precisa de homens, de mulheres compromissados com a palavra, com a mensagem. Com a mensagem. Outro, porém, você preparou então ali, você montou, né, o texto. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma introdução simples, né? Irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fui pesquisar e fui observar e eu descobri, né, que no hebraico está dizendo o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nós, irmãos, no decorrer da nossa vida, nós, muitas das vezes, passamos por situações em que pensamos que nós estamos sendo levados ao léu, né? Desnorteados, sem rumo, sem direção. Até parece, muitas das vezes, por causa do problema, por causa da adversidade, que nós não temos direção. Mas se nós pensarmos assim, é porque nós estamos achando que nós não temos pastor. Mas nós temos um pastor. A Bíblia vai dizer que nós temos pastor. A Bíblia vai falar quem é o nosso pastor. Jesus disse que ele é o bom pastor. Aí você já está usando outro texto, tá vendo? A Bíblia nos leva à Bíblia. Aí você pode continuar dizendo. Pedro vai dizer, né, que Jesus, ele é o sumo pastor, o pastor dos pastores. Os pastores também têm pastor. A igreja tem pastor. Os obreiros têm pastor. O pastor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre este pastor. Você já fez uma introdução. Essa é a introdução. Você tem que ter uma introdução que chame a atenção da igreja. E você vai mostrar para a igreja quem é o pastor. Você vai mostrar para a igreja o que o texto quer dizer, o que significa cada versículo. Né? Você vai, independente se você for pregar uma mensagem expositiva, expondo aquele texto ali. Independente se você for pregar uma mensagem temática. Se você tem um tema para poder pregar, você tem que pregar explicando aquele tema. E o tema tem que ser a Bíblia, tem que ser texto da Bíblia. Você não pode ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar no texto. Isso não é pregação. Isso aí é qualquer outra coisa menos pregação da palavra de Deus. E você pode ser anátema por causa disso, ser maldito, né? Estar vivendo debaixo de uma maldição. De uma maldição. Fez isso, você pregou, terminou. Não tente
fazer o povo ficar emocionado. Isso não significa que o povo te ouviu. Não significa. Durante a mensagem ali, não, você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou falar de novo. Não, você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou falar outra vez até você entender. Aí o povo, glória a Deus, aleluia, agora você entendeu. Isso não significa nada. Nada. Foque em explicar, em mostrar para o povo o seu objetivo ali. O que você quer apresentar para a igreja? Foque nisso. Terminou a mensagem. Não tente mexer com as emoções do povo depois da mensagem, né? Não tente. Não tente. O seu objetivo é fazer a igreja sair dali com aquilo dentro da cabeça. É fazer a igreja pensar naquilo. Lembra que o Senhor Jesus falou que a palavra de Deus é como uma semente que foi semeada. Ela pode cair em terreno pedregoso, né? Olha, em terreno com pedras, né? Terreno com pedras. Quase que eu não consigo, né? Na verdade, eu nem consegui falar. A semente pode cair em terreno com espinhos. A semente pode cair em superfície, não, mas a semente também pode cair e se aprofundar em terra boa. Então, o seu objetivo é esse, é plantar a semente, não é mexer com as emoções. Terminou? Dê graças a Deus. Glorifique a Deus, agradeça a sua oportunidade e devolva ali o microfone para o pastor, né? Ou, se você vai fazer uma visita, procure não se prolongar muito, a não ser que aquela pessoa que você visitou insistiu com você querendo ouvir mais, tá bom? Outro porém, quando eu falei aqui, só para não ficar dúvidas, quando eu falei sobre não ser vendido, não significa que você deve ser insubmisso ou desrespeitar o seu pastor, desrespeitar a sua liderança. Tenha respeito pela liderança. Observe se o seu pastor ele é um homem de Deus, mas não é um homem esclarecido. Talvez é uma pessoa que não tem uma visão igual à tua. Talvez é um homem que é menos esclarecido em certas coisas das Escrituras do que você. Deve haver respeito, né? Tem que ter equilíbrio, não pode ser desequilibrado, sair desrespeitando, sair desmerecendo. Então tem que tomar cuidado. Então observe, né? Eu não vou falar outras coisas aqui que são agregadas, porque isso vai confundir você. Então, somente isso. Se houver necessidade de que vocês queiram aprender mais a respeito de algum ponto aqui que eu falei, específico, deixe o seu comentário e eu vou gravar um vídeo falando. Tem obreiros, tem pastores cobrando para poder dar um curso explicando para você que quer pregar a palavra de Deus, né? Alguns até conhecidos, de renome por aí, né? Eles vivem somente disso, né? Eles vivem somente disso. Alguns pedem um preço simbólico, R$40, R$50 para que você tenha acesso a um vídeo. Eu trabalho, né, irmãos? Eu tenho o meu trabalho. Eu não vivo por conta da obra de Deus hoje, né? Eu já passei por isso, mas muita dificuldade, muito aperto, e acabou que não deu certo, né? Eu tenho meu serviço. Eu não vou ficar pedindo oferta, e eu quero que isso chegue às pessoas que não têm condição de pagar R$50 para poder ter acesso a um curso. Eu quero que chegue a pessoas que não têm tido condição, que desejam pregar. Nós precisamos de mais companheiros. Eu preciso ouvir também. Os irmãos que estão no campo, que estão sofrendo, que estão pregando, precisam ouvir também. Pastores que estão em congregações, que pelejando para formar discípulos, estudam, oram, eles precisam ouvir também. Eu preciso ouvir você também. Eu preciso ouvir meus companheiros pregando a Bíblia também, assim como você precisa. E se você tem chamada, se levante, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, se levante para ministrar a palavra de Deus.
Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos de você, meu irmão, minha irmã. Se levante em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique com Deus. Mande esse vídeo para outras pessoas também. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.